7 anos. 7 anos, lembram-se, irmãos? 7 anos Jacó serviu a Labão para finalmente poder casar com Raquel. Mas quando chegou a hora do casamento, o Labão, que era malandro e que sabia que ia ter dificuldade em casar a Leia, deu-lhe Leia primeiro, e o Jacó só descobriu no outro dia pela manhã. Então, passou-se mais uma semana e ele casou com Raquel também, finalmente casado, mas não de acordo com aquilo que era o propósito do Senhor. A Bíblia nos ensina claramente que foi Deus que criou o casamento. E Deus criou o casamento monogâmico. Se Deus entendesse que Adão precisava, mais do que uma esposa, tinha todo o poder para fazer várias. E tinha feito um harém para Adão, em vez de ter feito apenas Eva. Se Deus criou apenas Eva, é porque certamente Eva era suficiente para aquilo que Adão precisava. O homem tem, mais uma vez, falhado no seu entendimento de que sabe mais do que Deus, quando cria uma instituição contrária àquilo que é a vontade do Senhor, que é a poligamia. A Bíblia, na lei, de uma forma clara, lá em Levítico, irá proibir a poligamia, porque o Senhor sabia muito bem todas as consequências que ela trazia, sobretudo quando nós pensamos em poligamia em que envolve o casamento com duas irmãs. São características ainda mais complicadas, e é o caso aqui. Então vamos ler e ver quais são as consequências do que acontece. Gênesis 29, a partir do verso 31 até o capítulo 30, 26, e inicialmente, os irmãos vão manter depois as Bíblias abertas, e nós lemos assim, diz a palavra do Senhor, Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, diz o texto, no original é quase a palavra odiada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia, teve um filho, e chamou o nome do seu filho Rúben, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Vendo, pois, Rebeca, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, ou senão morro. Então Jacó se acendeu de ira contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então Leia disse, vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, por minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. E foi Rúben, nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho. Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um 5º filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho.
E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. Chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. Chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, para que eu vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais eu tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. É uma história complicada, talvez para algumas pessoas no Ocidente ela nem devia fazer parte do relato bíblico, porque ela é até talvez um bocadinho constrangedora, mas é um relato extremamente comum no mundo oriental, irmãos. Quem já viveu no contexto de poligamia sabe que isto aqui é exatamente assim que acontece. Vi inúmeras vezes no consultório as mulheres a chegarem e a pedirem medicamentos, ajuda médica para poderem ter filhos. E por vezes, quando eu perguntava: mas a senhora não teve filhos? Não, eu já tenho 3. Já tem 3 e não chega, acha que chega. Num país onde há uma das maiores mortalidades infantis do mundo, em que a miséria é tão grande, a dificuldade de criar os filhos é tão grande, 3 é suficiente? Não. A minha cumbossa já tem 5. Cumbossa é a outra esposa do marido. Então a outra tem 5, eu tenho 3, ela está a ganhar por 5-3. Isto é preciso recuperar para poder virar o jogo. E era difícil entendermos, mas tinha a ver exatamente com isto. E sobretudo com filhos homens. E sobretudo com filhos homens que sobrevivessem. Eu atendi muitas mamãs africanas, com orgulho, já com um bocadinho de idade, dizendo: eu tenho 4 filhos homens e são todos adultos. Irmãos, isto significava uma reforma brutal, não era uma reforma para aí de 3 ou 4 mil euros, não é? Era uma reforma muito boa, porque cada filho representava segurança social para ela num país em que não existe assistência social. E é aqui a luta que nós vamos ver. E mais uma vez vamos perceber como o nosso Deus é um Deus que protege e guarda os que são desprezados. Raquel era amada de uma forma exuberante. Jacó tinha deixado claro o quanto Raquel era valiosa quando ele ofereceu 7 anos de trabalho por ela. Era uma mulher que tinha ganho fama regional. Toda a gente queria saber quem era a mulher que valia 7 anos de trabalho. 7 vezes mais do que qualquer mulher comum tinha valido Raquel. Mas Leia, lembram-se semana passada quando pensamos sobre isto? Leia é uma mulher que tem a casa sob vergonha. É humilhada, porque é preciso enganar o noivo para ele poder aceitá-la. Então, desde o início, ela é olhada como alguém desprezada. Não era com ela que ele queria casar, ele não a queria como esposa, mas ele agora não podia se furtar à sua responsabilidade. Ela o tinha enganado. É claro que Jacó parece que esquece que ele também tinha feito a mesma coisa, também tinha enganado, também tinha usado o escuro, também tinha trocado a posição de irmão. Seja como for, a verdade é que Deus abençoa. Abençoa Leia e Raquel permanece estéril. E Leia começa a ter filhos, um após outro. Enquanto isto, nós ouvimos a expressão de Raquel, que é uma expressão quase que violenta. Ela diz: dá-me filhos. A tradução que nós temos nas nossas Bíblias normalmente tem a expressão: dá-me filhos, senão eu morro. Na verdade, o que ela está a dizer, irmãos, e talvez a melhor tradução seria: dá-me filhos, ou senão eu sou o equivalente a uma mulher morta. Uma mulher estéril equivalia a uma mulher morta. Não tinha valor nenhum, não tinha qualquer significado, porque o objetivo da vida das mulheres era ter filhos. Portanto, se ela não pode ter filhos, se ela não tem filhos, é a mesma coisa que uma mulher que está morta. Jacó está aqui numa situação complicada, porque ele não pode mudar esta situação. Não há dúvida de que o problema não é dele, porque afinal de contas ele tem filhos com a irmã dela, mas os nomes dos filhos todos têm um significado especial, e os irmãos foram vendo aí que os nomes todos foram dados de acordo com a situação que estão vivendo. Então, o primeiro filho, Rúben, é simplesmente isto: olha, um filho, tive um filho. Não é? Ben, que significa filho, não é? Rúben, olha, filho, tive um filho. E, portanto, isso já me coloca numa posição superior. Depois, o segundo filho, Simeão, ouviu.
Deus ouviu o meu clamor, Ele ouviu que eu era desprezada. Depois o terceiro filho, Levi, unido. Agora o meu marido vai se unir a mim, porque finalmente eu lhe dei 3 filhos. E reparem, irmãos, que o segmento destes filhos é sempre interessante, mas toda a linguagem de Leia e o alvo de Leia, o objetivo de Leia diz respeito única e exclusivamente a Jacó. Ela quer ganhar o coração de Jacó. Se ela não pode ganhar o coração de Jacó pela sua beleza, porque de alguma maneira a irmã é que era a mais bonita, ela quer ganhá-lo nem que seja pelo fato de ter filhos homens, que era uma coisa tão valiosa, de lhe dar os herdeiros que ele precisava. Mas, no entretanto, o foco dela está única e exclusivamente no marido. E não era o foco certo. Até que chega ao 4º filho, irmãos. E é tão interessante nós olharmos isto, recordarmos esta verdade. Porque é assim, os irmãos que conhecem a Bíblia vão agora responder-me com rapidez, na ponta da língua, porque Jesus, o Salvador, veio de uma das tribos de Israel. E Jesus nasceu na tribo de... Não é na tribo de Rúben. Rúben é o mais velho. Não é da tribo de Levi. Levi é a tribo dos sacerdotes. Por que é que Jesus veio na tribo de Judá, que é o 4º filho? É uma pergunta interessante, valiosa para nós. É claro que se os irmãos conhecem a história, eu creio que conhecem, sabem que o Rúben vai ser deserdado da sua posição primogênita porque ele depois vai fazer a asneira da grossa, não é? Vai se comportar muito mal em relação ao seu pai, tomando a sua concubina, que era muito grave aquilo que ele faz. Se os irmãos conhecem a história, como eu creio que conhecem, também sabem que Simeão e Levi acabam por perder a posição por causa do que vão fazer quando vão defender a honra da sua irmã Diná, a única mulher mencionada, porque depois mais na frente vamos falar dela. Não é que elas não tiveram outras filhas, tiveram, porque mais tarde quando se fala dos filhos de Jacó, fala-se em filhas no plural, mas as outras nem sequer são mencionadas, porque assim, nesta cultura, as filhas não contam, só contam os filhos. Portanto, só dão os nomes dos filhos e falam deles. Falam de Diná só porque ela depois vai aparecer num capítulo mais à frente. Mas, irmãos, provavelmente, e pensem nisto, a razão principal porque Judá acaba por ser o escolhido não é só também porque os seus irmãos falharam, mas porque quando Judá nasce, parece que finalmente esta mulher percebeu aonde ela pode encontrar a sua satisfação. Ela tenta encontrar a sua satisfação no marido, na alegria de ter um marido que a ama. E sistematicamente ela vê o seu desejo cair por terra. Mas quando ela tem o 4º filho, ela diz assim: desta vez, louvarei ao Senhor. E ela não menciona Jacó. Desta vez, louvarei ao Senhor. Desta vez eu vou me contentar no Senhor. Porque afinal de contas, Jacó não é assim. Não está com essa... lá no Brasil, dir-se-ia, não está com essa bola toda, não é? Não está com todo esse cacifo, dir-se-ia em Portugal. Jacó vale o que vale. Desta vez eu vou louvar ao Senhor. Estou cansado de dar nomes aos filhos por causa deste homem que não me valoriza e é Deus que me tem abençoado. E por isso ela dá este nome ao seu marido. A guerra vai continuar. Os irmãos têm aí a interpretação dos vários nomes, não é? Elas vão usar uma estratégia que já tinha sido usada antes por Sara. Sara usou a mesma estratégia ao pegar a sua criada pessoal, particular, Agar, a egípcia, e dar a Abraão. Não deu muito certo. Aqui também não vai funcionar muito, mas era uma tradição. Eu fico com pena do coitado do Jacó, porque às tantas, não é? É mais uma e mais uma e mais uma, e isto vai ficando cada vez mais complicado. E então vem aí um episódio muito curioso, que é o das mandrágoras. Um episódio das mandrágoras. O que eram mandrágoras, irmãos? Mandrágoras eram frutas, umas frutas pequeninas que haviam naquela região. Elas são semelhantes ao tomate, são pequeninas, de uma cor amarela alaranjada. Eram chamadas as maçãs do amor. E havia a crença, ou a superstição, de que as mandrágoras em si, ou o chá feito com a sua raiz, tinha o poder de provocar o desejo sexual, assim como facilitava a fertilidade. Ou seja, creio que foi mais por este lado da fertilidade que a Raquel fica interessada. O Rúben devia ser um miúdo, uma criança ainda pequena, foi para o campo, junto com os trabalhadores na hora da cega, e lá no meio viu aquelas frutinhas. Se calhar ele as trouxe à mãe mais pelo
pela beleza das frutinhas, achou-as bonitinhas, colheu e trouxe alguma coisa à mamã toda feliz e toda contente. E vejam aqui o drama que está-se a desenrolar. A Raquel vê o miúdo chegar, ela não deve olhar os filhos da irmã com muita alegria. Não deve ser propriamente uma tia boa, não é? Se calhar uma tia má. Ela vê o miúdo chegar com as mandrágoras, olha para elas e vê, isto costuma ajudar a fertilidade. Não devia ser uma coisa tão comum assim. E ela imediatamente deseja. E a resposta da Lia dá-nos a seguinte indicação. Era provável que neste momento, nesta altura do campeonato, Raquel tenha o monopólio quase de Jacó. Jacó está com ela. E ele nunca vai ter com Leia. Nunca passa a noite com ela. Então é por isso que Leia reclama e diz assim, quer dizer, não chega que conseguiste que o meu marido me boicotasse, nunca está comigo à noite, está só contigo, e ainda por cima também queres as frutas que o meu filho trouxe para mim. Então a Raquel faz o acordo e diz, não, tudo bem, fica lá com ele esta noite, eu deixo que ele fique contigo, desde que eu tenha as frutas para ver se ajuda-me em termos de fertilidade. Enfim, vemos aqui uma falha em termos de caráter na Raquel, porque percebemos que ela está confiada em muitas coisas, mas não na coisa certa, que é no Senhor. Ela em momento algum pede a bênção de Deus. Eu já disse aos irmãos que das 3 matriarcas, Raquel parece-nos como a mais fraquinha, não é? Sara é uma mulher com convicções, uma mulher que sabe o que quer, tenta manobrar, as coisas não correm bem, mas é uma mulher com um certo temperamento forte. Rebeca, claramente, é uma mulher que sabe muito bem qual é o seu propósito, que toma uma posição muito forte dentro da família. Raquel aparece-nos essencialmente como uma mulher bonita, mas não aparece em momento algum como uma mulher com a confiança no Senhor, e infelizmente mais tarde nós vamos ver inclusive sua preocupação com os deuses familiares, que ela vai roubar para levar com ela, os ídolos da família, quase provoca um grande problema por causa disto. Mas os anos se passaram, 14 anos, mais os anos em que os filhos vão nascer, provavelmente muitos anos tinham-se passado, e Jacó acha que está na hora de ir embora. Ele não tinha esquecido a sua terra, não tinha esquecido a sua mãe, ele deseja voltar. A linguagem que ele usa é uma linguagem interessante, irmãos, porque quando nós o ouvimos falar com Labão, deixa-me ir, ele se coloca numa posição subalterna. Labão é uma espécie quase que de dono, ele se sente quase como um escravo, um servo, muito, muito inferior. Então ele tem que pedir que lhe seja dada a autorização. E vamos ver então o que é que acontece. Labão, como nós sabemos, é um homem esperto, não vai querer facilitar as coisas. E o que acontece é isto. Então disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário que te darei. Então, o que é que nós entendemos desta primeira parte, principalmente quando nós olhamos no texto original? Quando diz aqui, tenho experimentado que o Senhor me abençoou, o que ele na verdade está dizendo é, eu procurei saber através de métodos divinatórios, ou seja, através da adivinhação, eu tentei saber porque é que as coisas me têm corrido como têm corrido. É um método que Deus não aprova, mas a verdade é que de alguma maneira o Senhor permitiu que nesta ocasião os métodos que foram usados por Labão indicassem claramente a Jacó. Ou seja, Labão percebe, eu estou a ficar cada vez mais rico. De onde é que vem esta sorte toda? E quando ele vai lá botar sorte para tentar saber, não é? Vou ler as cartas, vou na cigana para saber porque é que eu estou a ficar tão rico, e ele descobre que afinal está a ficar rico por causa do Jacó. Olha, o sucesso todo não é por ti não, é por causa do lado do outro. É ele que está a ser a razão. Então, não posso mandar embora a galinha dos ovos de ouro, não é? É preciso segurá-la por aqui. Aqui, no caso, o galo, não é? Então diz lá qual é o salário que tu queres, homem. Já que trabalhaste pelas minhas filhas, já foram 14 anos. Então agora vamos fazer assim. Agora has de trabalhar para ter um salário também. Então disse, tu sabes que te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor o tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quanto hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? E disse Jacó, não, nada me darás.
Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos dentre os cordeiros, e os malhados e salpicados dentre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado dentre as cabras e moreno dentre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: eis que oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo o que havia de brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os às mãos de seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. O Labão não é fácil, irmãos. Não é fácil. Se algum irmão tem um patrão ou uma patroa difícil, console-se com Jacó, porque não era fácil o indivíduo. O que é que o Jacó propõe? Ele propõe, no fundo, um salário relativamente modesto, porque ele propõe animais que são a exceção. A maioria dos carneiros eram brancos, a maioria das cabras, do gado caprino, tinha uma cor só. Portanto, os listrados, os salpicados e os cordeiros escuros, não é? A chamada ovelha negra da família, eram a raridade, era uma exceção. Mas Jacó disse: eu fico com esses. Mas ele tinha dito também, entretanto, ele precisava ter pelo menos alguma coisa por onde começar. Porque senão como é que ele vai ter animais destes se ele não tem por onde começar? Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o Labão manda separar e mandar a 3 dias de distância. Ou seja, quando o Jacó chega para apresentar e olha, o salário dele não tem nenhum. Ele não tem por onde começar a fazer a sua riqueza, porque o Labão já o enganou. Mal começou o trabalho, não é? Mal começou o trabalho. Você no primeiro dia de trabalho descobre que afinal o contrato que assinou não era bem assim. E como é que o Jacó vai fazer? Então vamos ver se entendemos. Diz assim, verso 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleiro e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, dos canos e das pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados. E todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, dos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Esta estratégia do Jacó é um bocadinho complicada. Tentar perceber isto não será a coisa mais fácil. Para já fica bastante evidente que Deus está a abençoar Jacó, multiplicando o tipo de animais que Jacó tinha dito que ia ter, o que não era natural. E o que é que tem a ver as varas com esta história toda? Algumas possibilidades interpretativas existem neste texto. Algumas pessoas dizem que Jacó faz uso de uma superstição que existia na época. Tinha a ver com o facto que os animais, conforme olhassem para alguma coisa, haviam de conceber animais de alguma forma relacionados com aquilo que estavam a ver. Então, se eles estavam a ver várias varinhas à frente, elas eram listadas, então os animais iam ser listados. Biologicamente falando, irmãos, isso não funciona. Não é assim que acontece, certo? Portanto, nós sabemos que não é por aí. Há uma curiosidade neste texto. Quando vamos ler o texto no original, quando lemos o texto no original, o versículo 38 diz que ele pegava estas varas e ele as descascava e punha diante dos animais, quando eles vinham beber água, e diz assim, e concebiam vindo a beber. É possível, irmãos, que estas varas tivessem, ao ser descascadas, produzissem um tipo de odor que ajudava a provocar o ato sexual entre os animais do rebanho. A palavra conceberam, que é usada aqui no fim do versículo 38, no seu original significa ficavam quentes.
Ou seja, poderá ser uma indicação de que aquelas varas, ao serem descascadas, de alguma forma emitiam algum tipo de substância que provocavam o cio nos animais. Jacó está a usar uma estratégia que é natural, ou seja, ele faz com que os rebanhos produzam em grande quantidade. Porque é assim, é lógico, se os rebanhos já tinham produzido animais malhados e pintados antes, hão de produzir novamente. Então, através de um aumento da fecundidade dos animais, ele vai provocar mais animais do jeito que ele quer. Depois que ele produz os que ele quer, ele agora então vai usar a genética, que ele nem sequer sabia que estava a usar, que é aproveitar e promover a fecundação apenas dos animais que tinham separado e que eram de acordo com aquilo que ele queria, mas que eram fortes. Os fracos não lhe interessam. Então ele faz com que os seus, os machos que eram listrados, pintados ou morenos, apenas reproduzissem com outros animais que eram fortes no rebanho e, como tinham este caráter recessivo na genética, transmitiam aos seus filhos e, desta maneira, ele só tinha animais fortes no seu rebanho. E com isto, o rebanho dele foi crescendo de forma que não seria a mais natural, mas que mostra a providência do Senhor e a guarda de Deus. A riqueza foi crescendo, parece que temos aqui um período de aproximadamente 6 anos e vão-se passar 20 anos de Jacó naquela terra. 14 trabalha ele pelas suas esposas, mais 6 pelo seu rebanho, e nesta altura, aquele homem que tinha atravessado o deserto e chegado a Harã só com o seu cajado, agora é um homem com muitos filhos, muitos servos, muitas servas e uma grande quantidade de rebanhos. O que é que Deus tinha dito que ia acontecer? O que é que Deus tinha dito que ia acontecer? Que Jacó ia prosperar. Acontece exatamente o que Deus tinha dito. O que é que Jacó pediu ao Senhor? Se eu tiver uma roupinha para vestir e uma comidinha para comer, e se tu me guardares em paz, tu vais ser o meu Deus, eu vou ser o teu servo. Afinal, Deus deu muito mais abundantemente além do que aquilo que ele tinha pedido, porque o Senhor cumpriu a sua promessa que Deus tinha dado a Jacó 20 anos antes, quando no caminho para ali, nem sequer podendo ir dormir numa cidade, ele dorme ao relento em Betel e tem uma visão de Deus que diz: eu estou contigo, vou-te abençoar e tu vais prosperar e hás de voltar a esta terra. Está na hora de voltar. Agora várias questões colocam-se aqui no voltar. Será que o Labão deixa sair? Isto é assim tão pacífico? Será que o Labão vai deixar que ele vá embora com os rebanhos? Será que o Labão não vai achar que os rebanhos também de alguma forma são dele? Será que ele deixa as filhas irem embora? Ele vai voltar para onde? Para a terra dele. E Esaú não queria matá-lo? Muito bem. Mas isto são as cenas dos outros capítulos que nós vamos ver à medida que continuarmos a estudar, segundo o Senhor nos permitir e nós pudermos aqui estar.